Seja muito bem-vindo ao episódio 63 do podcast Natação, Treinamento Esportivo e Algo a Mais. Nesse episódio eu vou trazer para vocês um conteúdo muito especial. Durante uma boa parte desse ano, eu estive envolvido com atividades no Comitê Olímpico do Brasil e na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, na proposição de um programa de capacitação de treinadores de natação no Brasil. E agora, no mês de setembro, eu estive no COBRE para poder apresentar a proposta da CBDA. A intenção é que, a partir do ano que vem, professores e treinadores de natação tenham um curso específico de formação da Confederação. Isso, com certeza, é uma iniciativa que precisa ser louvada, porque a gente precisa lembrar que o nosso curso de graduação ele é generalista e, se a gente quer atletas olímpicos, atletas de nível mundial com maior frequência, a gente precisa pensar em todo o processo de formação desse nadador. Isso não significa necessariamente que a criança tenha que ser pensada enquanto atleta, que todos os clubes e academias e escolas de natação estejam preocupados com isso. Isso significa, na verdade, que todos os nossos alunos devem ter uma formação de qualidade para que eles possam fazer o que eles quiserem com o processo de aprendizagem pelo qual eles passaram. E é por isso que esse programa de capacitação de professores e treinadores de natação é importante. A ideia é que a gente comece pela cidade do Rio de Janeiro e depois a gente amplie isso para todo o país. Então, se você é da área da natação, se preparem, porque ano que vem essa novidade. Legal? Um grande abraço e curta aí a apresentação. Pessoal, muito bom dia. É um prazer estar aqui nesse momento importante para as nossas modalidades esportivas. Eu sempre desejei que isso acontecesse e eu fico feliz de isso acontecer porque eu já fui treinador, tá bom? Há cerca de 20 anos eu trabalho com a formação de professores de educação física. Alguns desses professores de educação física foram nadadores, alguns desses professores de educação física não foram nadadores. E, por incrível que pareça, a maior parte deles entrou, às vezes, pela primeira vez numa piscina durante a graduação. Só que, mesmo assim, eles cultivam o desejo de serem professores e treinadores de natação. Só que o grande desafio que a gente tem é, depois que esses professores estão formados, não existe um caminho nítido ou claro que eles possam seguir para serem professores e treinadores de natação. Então, o dilema e a pergunta que eles enfrentam é essa, né? Que caminho eles podem seguir ou eles poderiam seguir para serem professores e treinadores de natação? A gente sabe que a nossa graduação em Educação Física ela é generalista e não tem nada de errado nisso. A maior parte das graduações também são generalistas, mas a gente também não pode negar a importância do professor continuar estudando, dele se especializar, dele dominar a área do saber, a área que ele trabalha. Só que, mais uma vez, surge a mesma pergunta. Que caminho que ele pode seguir para poder se tornar um bom professor de natação ou um treinador de natação? Isso não é claro para a gente, isso não é claro para os professores e para os treinadores. Os cursos de educação física, de uma maneira geral, oferecem uma disciplina de natação, geralmente por volta de 60 horas, e a gente sabe que isso não é o suficiente para mudar a aprendizagem do professor. Isso não é o suficiente, não é culpa da graduação, pode ter sido a melhor graduação do mundo, mas isso não é suficiente. Então a realidade que eu vejo atualmente é a seguinte: se esse professor de educação física, ele foi um nadador, se ele foi um atleta, se entende, a maioria das pessoas do senso comum entendem que ele pode ser um professor, um bom professor e um bom treinador. Mas por outro lado, se esse professor de educação física, ele não sabe nadar, ou ele não foi um nadador, ele só pode trabalhar com a iniciação. E eu acho que isso é um erro. Porque as competências que a gente tem para ser um nadador são diferentes das competências que a gente deveria ter para ser um professor. São competências e habilidades completamente diferentes. E prova disso é que recentemente num grupo do WhatsApp, a gente está em diversos grupos do WhatsApp, tem um grupo do WhatsApp de natação só de professores de Niterói. O professor está começando um projeto lá e ele está tentando recrutar professores de natação. E ele escreveu isso aí que está para vocês lerem. Estamos contratando professores de natação. A vaga é preferencialmente para professores que já tenham praticado o esporte, desejável que tenham sido atleta, mas não é obrigatório. Por que para ser um bom professor ou um bom treinador eu tenho que ter sido um atleta, se na verdade as habilidades e competências são completamente diferentes? O que a gente precisa é estudar. Então a gente não tem que mais ter essa dúvida. Eu, para ser um bom professor, por mais que eu saiba nadar, isso não interessa, eu tive que estudar para ter os conhecimentos que eu tenho. Isso não é fruto da minha experiência como nadador. Então a gente precisa realmente de um processo de formação desses professores de educação física para que eles sejam melhores professores e treinadores. Pelo seguinte, o professor hoje de excelência, ele foi um professor iniciante. O treinador de excelência que vai para os Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, um dia ele foi um treinador iniciante.
E aquele finalista de Jogos Olímpicos, em algum momento da vida dele, ele não conseguia nadar 25 metros. Então, se a gente deixar, em termos de confederação, que isso aconteça como fruto do acaso, das próprias tentativas e erros, pode ser que a gente esteja perdendo tempo. Então, a ideia é realmente que a gente considere todo mundo para poder participar desse processo. Então, onde é que essa formação está disponível? A gente sabe que, na verdade, ela ainda não existe, mas ainda, porque a nossa intenção é justamente superar essa deficiência, oferecer esse programa para professores e treinadores de natação. E como eu disse, a intenção é que realmente a gente considere todo mundo. Eu me chamo Guilherme Tucher, sou um dos responsáveis pela elaboração desse programa de formação de treinadores de natação no Brasil, junto com essa equipe que vocês estão vendo aí. Então, nossa intenção é que a gente possa trabalhar desde a formação do professor de natação, que trabalha com a criança de 2, 3 anos de idade, até o treinador que vai para os Jogos Olímpicos. Porque a gente entende que a maior parte desses alunos, desses nadadores, não serão atletas, mas a gente entende que é importante que eles estejam envolvidos com o esporte, que é importante que eles consumam o esporte, é importante que eles divulguem o esporte, que eles conheçam o esporte, porque senão a gente nunca vai conseguir sustentar os atletas de alto desempenho. Então, mesmo que aquele professor que trabalha numa cidade do interior, nem conheça a natação competitiva, não foi um treinador de natação, se ele consegue garantir que essa criança de 2, 3 anos de idade goste de estar na água, goste da natação, tenha experiências positivas, mesmo que às vezes essa criança não venha a ser um atleta, pode ser que o filho, no futuro, venha a ser. Porque foram cultivados valores de valorizar a natação e a prática das atividades aquáticas, e é isso que a gente espera. Então, para poder superar isso, a ideia é que a gente tenha realmente esse programa de capacitação de treinadores de natação no Brasil. O objetivo é oportunizar para esses professores de educação física que tenham interesse em ser treinadores, desde a adaptação ao meio aquático, que são os primeiros contatos da criança com o ambiente aquático, até o atleta de alto desempenho, um programa de formação para que eles entendam como é esse processo. Via de regra, a gente tem os professores que entram para trabalhar com determinadas categorias ou determinadas idades, mas eles não têm uma noção de todo o processo. Então, eles estão vivendo um recorte que eles entendem que ali eles têm que superar todos os problemas. Então, se eu trabalho com nadadores de 10 anos, ele tem que ser o melhor nadador do mundo com 10 anos. Se eu trabalho com um nadador de 16 anos, ele tem que bater recorde olímpico com 16 anos. E a ideia é que ele entenda que em cada processo, cada etapa do processo de formação, ele tem objetivos claros a serem alcançados. Então, a minha apresentação aqui está dividida em 2 momentos. Primeiro, eu apresento para vocês a proposta do nosso programa, depois a nossa intenção de implementação do nosso projeto. Então, sobre o nosso programa, a gente tem 5 níveis. Cada um desses níveis tem conhecimentos e competências que são particulares dessa caminhada do treinador de natação. A gente vai entender como conhecimentos a parte mais teórica e a competência, a capacidade que esse treinador tem de resolver problemas dos mais variados possível, de relacionamento entre os atletas, de relacionamento com a federação ou confederação, relacionamento com os pais, por exemplo. Está num evento competitivo qualquer, surgem problemas, como é que ele vai resolver esses problemas? Então a intenção é a gente pensar esse treinador de maneira realmente mais ampla. Então cada nível tem as suas necessidades de conhecimentos e competências, mas a gente também pensou no treinador que passa por todo o processo. Então, ao final do processo, ao final das 5 etapas, essas são as propostas dos conhecimentos que o treinador tem que adquirir. São mais a parte teórica, vamos dizer assim. Então, saber da natação, conhecer os nados, saber descrever os nados, saber a diferença de se nadar devagar e de se nadar rápido, saber o que é uma técnica eficiente, isso tudo é importante a gente conhecer. Saber regras de competição, saber as diferenças de propostas de competição para uma criança, para o jovem, para um atleta adulto. Ter uma boa capacidade de comunicação, tanto em termos orais como em termos de escrita, porque esses treinadores eles vão elaborar e vão contribuir com a formação de novos treinadores também. Mesmo que seja um treinador que trabalha com crianças e jovens, tem alguém que está iniciando, que é menos experiente do que ele, e ele pode contribuir. Então essa capacidade de comunicação é muito importante. Usar a tecnologia, não tem como a gente fugir disso. Quando eu trabalhei com natação muitos anos atrás, naquela época não tinha celular como a gente tem hoje, eu utilizava uma handcam, uma filmadora para filmar meus nadadores, e isso já se passaram, 15 anos, e eu não vejo os treinadores utilizando o celular para filmar os seus atletas. E quando eles tinham, muitas vezes eles não sabem o que fazer com aquilo. A gente precisa usar a tecnologia, principalmente isso acontece em outros esportes também, então é uma realidade que se repete. A gente precisa entender das outras áreas, quem sabe só natação, na verdade não sabe natação, porque para ser um bom professor ou treinador, precisa saber de fisiologia, biomecânica, didática, pedagogia, de relacionamento interpessoal.
preciso conhecer outras áreas da educação física e até mesmo outras áreas que não são da educação física para que eu seja o melhor professor de natação. Saber sobre treinamento, saber sobre planejamento, as nossas ações não deveriam ser aleatórias. Então, meu treino de hoje não tem nada a ver com o treino de amanhã, a minha aula de hoje não tem nada a ver com a aula de amanhã, hoje eu ensino uma coisa, amanhã eu tiro não sei de onde o que eu vou ensinar. Então, a gente entende que deveria ter uma sequência e um planejamento em cada etapa e dentro das próprias etapas. E é importante que o treinador ele assuma essa responsabilidade também da gestão esportiva, porque se ele trabalha num clube pequeno, ele é tudo, ele é o professor, é o cara que recebe o pagamento, é ele que faz a inscrição dos atletas na competição, por exemplo. E se ele trabalha numa equipe grande, ele também tem uma responsabilidade de gestão. E a gente não tem isso na nossa graduação. E por mais que tenha, às vezes é muito generalista, e a ideia é que a gente tenha isso mais específico. Tem aqui a proposta também de algumas competências específicas, que estão a ideia de resolução de problemas, que a gente entende que são muito importantes para o treinador. Como eu disse, quem só sabe natação não sabe natação. E também uma parte que a gente considera muito importante, que são as competências socioemocionais. A característica do professor, a característica do treinador influencia também na característica do aluno. A maneira que o professor ou o treinador vem o processo de formação vai influenciar também nos alunos e nos próprios pais. Então, se eu entendo que eu estou com uma criança de 12 anos, ela está no início de um processo de formação, eu não vou cobrar dela desempenhos e comportamentos que ela não consegue manifestar. Naturalmente, a criança vai perceber isso, os pais vão perceber isso, e a ideia é que a comunidade aquática saiba lidar isso de uma maneira melhor. Como eu disse para vocês, são 5 níveis de aprendizagem. Aí vocês conseguem ver a carga horária de cada um dos níveis. E na parte de baixo vocês têm a carga horária presencial. Então, por exemplo, o nível 1 são 21 horas de atividades, sendo que 8 horas são presenciais. A gente tentou concentrar a parte presencial em um dia, no máximo 1 dia e meio, porque a gente entende a dificuldade dos treinadores, que final de semana geralmente já tem que competir, então imagina também ter que fazer os cursos. Então a gente tentou elaborar uma proposta que atenda a realidade dos nossos treinadores. E cada um desses níveis tem uma ideia central, tem um coração de tema que a gente vai desenvolver. Então no nível 1 a gente está preocupado com a adaptação ao meio aquático. Então, como a gente disse, se essa criança não gostar de estar na água com 3, 4, 5 anos, ela não vai fazer natação com 12, com 15. No segundo nível a gente está preocupado com o ensino dos nados, depois com a especialização desses nados, depois que a gente começa a preparação para a competição e vai para o nível máximo de desempenho. E a ideia é que nos níveis iniciais a gente esteja mais falando com os professores ou com o esporte de participação, depois a gente vai ter uma transição mais para os treinadores, até que a gente fica só com os treinadores. Em termos de disciplina, eu vou trazer 2 exemplos para vocês, uma para o nível 1 e uma para o nível 3. Então tem aí para o nível 1, por exemplo, o caminho de desenvolvimento dos atletas. Então, para cada nível, os treinadores têm que entenderem qual é a minha função se eu estiver trabalhando com crianças ou com jovens dessa idade. Tem que estar claro isso para eles. No nível 1 ainda, didática e pedagogia, planejamento do ensino. Planejamento é uma coisa muito importante. Em todos os níveis a gente colocou a disciplina de tópicos especiais para que a gente tenha uma certa maleabilidade de acrescentar algo novo que surgiu em determinado momento, de trazer às vezes um treinador experiente, poder falar com um grupo, alguma coisa nesse sentido, como se fosse uma disciplina coringa. Planejamento e ensino da adaptação ao meio aquático, competências socioemocionais que a gente disse que são importantes e também o ensino da adaptação ao meio aquático. Para o nível 3, competências socioemocionais novamente, a gente agora já fala mais sobre treinamento esportivo, metodologia de treino, periodização, psicologia esportiva, mais uma vez tópicos especiais e a parte de gestão. Em termos de avaliação, a ideia é que a gente tem uma avaliação para cada disciplina. Essa avaliação ela vale 10 pontos, é uma avaliação de múltipla escolha. E a gente tem uma avaliação também do nível. Então, sei lá, no nível 1 são 6 disciplinas, o professor faz 6 avaliações, uma para cada disciplina, ele também tem uma avaliação do nível. A ideia de avaliação do nível é que a gente avalie em termos de competência, que é de resolver problemas. Então, para o nível 1, a ideia é de conseguir elaborar um plano de curso e um plano de aula de adaptação ao meio aquático. Para o nível 2, a mesma coisa, pensando nos nados competitivos. Então, o professor ele tem que ir para a aula dele sabendo a sequência do que ele vai ensinar, como ele vai ensinar. Depois a gente pensa na elaboração da periodização e das sessões de treinamento. E para os 2 últimos níveis, alguma coisa relacionada ao professor mostrar as atividades, mostrar as atividades que ele desenvolve, possivelmente até com a intenção de contribuir com a formação dos treinadores que estão nos níveis anteriores. Sobre a implementação, a ideia é que a gente comece na cidade do Rio de Janeiro, mas que a gente amplie isso para todos os estados do país, lógico, e sempre contando com o apoio da federação. Então as federações conhecem as realidades dos seus estados
E a ideia é que a gente realmente atenda a todo o Brasil, porque se a gente quer uma natação mais forte em nível mundial, a gente precisa que todas as crianças gostem de estar na água, que as crianças conheçam a natação, que as crianças gostem da natação. Isso para a gente é muito importante. Então, para poder finalizar, eu queria que vocês lembrassem daquele professor de educação física que eu falei para vocês lá no início, sendo ele ex-nadador ou não, que gostaria de trabalhar com natação. Então hoje, se ele se formar, ele não sabe exatamente para onde ele pode ir, ele não tem ideia do caminho que ele pode seguir, e a ideia é que a confederação trilhe esse caminho junto com o professor e com o treinador de natação. Então, se o professor não sabia esse caminho, agora ele sabe esse caminho, e é por meio do nosso programa de formação de atletas de natação do Brasil. Chegamos ao final de mais um episódio. Eu gostaria de te convidar a conhecer o meu canal do YouTube e fazer parte da minha comunidade por meio da sua assinatura. Existem 3 planos diferentes de assinatura e eu tenho certeza que um deles é adequado para você. Por meio dessa assinatura você terá acesso a diversos outros vídeos que são exclusivos para os meus assinantes e também diversos vídeos que vocês têm acesso antecipado. Então, se você entende a importância da formação continuada e quer alcançar a excelência, essa é uma ótima oportunidade. Um abraço.